Estamos aqui com a Sofia Mendonça. Oi, Sofia. Olá, que prazer estar aqui. É um prazer receber você também. Vai ser presente pra gente? Fala um Pois pouquinho é, sobre você. eu já estou me sentindo até sua amiga de tanto que a gente percebeu algumas histórias, algumas coisas. Mas meu nome é Sofia Mendonça, eu sou jornalista de formação. Atualmente eu faço doutorado em literatura na UFPEL. Eu fiz o mestrado em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades na UFMG. O meu foco de pesquisa é autismo no feminino, mas eu também fui uma pioneira no Brasil para estudar autistas transgênero. Eu sou filha de uma mulher também autista, a Selma Sueli Silva, com quem eu tenho o canal do YouTube Mundo Autista, hoje com 72 mil inscritos. E também sou autora de 11 livros sobre a temática da neurodiversidade. Mas principalmente sou uma humanista, uma pessoa que deseja ser feliz e fazer os outros felizes também. E você hoje consegue óbvio, né? Você tem a sua mãe, mas você consegue ter uma relação no seu dia a dia mesmo com pessoas que são autistas também, amigos e no seu trabalho. Como que é isso para você? Assim, como é a sua experiência na convivência mesmo? É curioso porque quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava com 11 anos de idade. E o psiquiatra na verdade foi uma equipe multidisciplinar, mas o psiquiatra que fechou, né, que deu a palavra final, ele falou com a minha mãe assim, mas não esquenta não, assim, a gente tromba muito mais com autista na rua do que a gente imagina. Ela não imaginou que eu trombaria com ela mesma, mas assim, depois do diagnóstico, naquele momento essas pessoas estavam muito, ou não falavam do diagnóstico, principalmente adultos. Minha mãe, acho que foi uma das primeiras figuras públicas mesmo a expressar que já teve o diagnóstico adulto, assim, porque muitos tinham e não falavam. Então, se eu conhecia, eu não ficava sabendo, né? Aquela coisa, era um estigma muito grande, era um tratamento também muito mais conservador nesse sentido. Só que eu depois disso, depois dos meus 18 anos, eu comecei a palestrar em eventos sobre autismo. Foi aí que eu comecei a minha trajetória profissional. Aí eu conheci muitos autistas com perfis muito diferentes, desde autistas que se comunicam por tecnologias alternativas, assistivas, de nível 3 de suporte, por exemplo, até autistas que falaram com, sei lá, 10 anos de idade e tem um cacoete na fala, mas você consegue se comunicar bem. Passando pelos autistas, você não fala, esse aí não é autista não, mas que eu percebo com essa minha experiência e esse meu olhar mais treinado assim, eu já olho para a pessoa e vejo assim, essa pessoa, ela realmente é um autista que não parece, até porque é mais o caso da minha mãe, principalmente, e em um grau é o caso meu, porque a gente vai camuflando muito também. Com certeza. E assim, quando você falou que descobriu, né, teve o seu diagnóstico aos 11 anos, e Sim, esse período assim do diagnóstico até o diagnóstico da sua mãe demorou? Ou foi na mesma época? demorou. Como vocês lidaram com isso também? Na verdade, a identificação veio logo quando eu tive meu diagnóstico, minha mãe falou assim, isso é demais, eu também sou assim. Ela fala, eu tinha dificuldade em encontrar um diagnóstico, assim, de ver que a Sofia tinha um diagnóstico, porque eu sempre fui assim. E até nas características mais dolorosas, tipo, bater a cabeça na parede quando criança, ninguém assustou, assim, é, Falar, sua de mãe ela era ser assim muito parecida. também. Só que ela tinha uma característica. Primeiro que eu era criança, era mais visível, mas ela tinha uma hiperempatia emocional. Então, ela se prejudicava para ajudar o outro, e naquela época isso tinha poucos estudos sobre o tema. Hoje a gente avançou e percebe que muitos autistas, principalmente mulheres, têm essa hiperempatia mesmo. Mas naquela época era como se o autista não tivesse empatia. Eu sempre tive também, mas eu tinha dificuldade de demonstrar criança, né? A gente vai mascarando ou desenvolvendo habilidades com o tempo. Mas, no caso específico da minha mãe, eu me lembro que a psicóloga dela, na verdade, falou que não conheço um caso de masking tão profundo quanto o da minha mãe, de camuflagem social mesmo das características do autismo. Porque ela é como aquelas bonecas ucranianas, você vai tirando Várias camadas, várias várias. camadas até que sobra só uma pequenininha. Para achar a minha mãe de verdade daquilo, a gente nem sabe direito o que, que é. Mas hoje eu ainda. Você até tinha falado, e voltando até a outra pergunta, isso me ajudou muito a ter uma empatia maior por causa de autismo mais sutis, porque
Eu vejo, por exemplo, uma. Eu fui fazer amizade com uma menina na UFPEL, porque a gente era de outra cidade, quando eu descobri autista também. E também numa história parecida com a da minha mãe. Então, é muito gostoso essa sensação de pertencimento. Mas o diagnóstico dela demorou 8 anos depois do meu, para que a tecnologia alcançasse essas nuances do autismo feminino, como essa camuflagem e a hiperempatia. Eu já vi muito ser falado que o autismo ele era mais incidente em homens, o TDAH também. E eu acho que isso era muito. Hoje já não tem mais essa visão, né? Já tem É, consciência, já tem estudos que mostram que não é tanto assim, sim. que é uma coisa muito similar, né? Não tem uma diferença prática, assim, tipo, não tem. Não é uma grande diferença. Tem mais homens, que a gente saiba por enquanto, mas não é uma diferença grande, porque a gente tem estatística, sei lá, de 10 para 1, e a gente sabe que, na verdade, a mulher ela é muito mais hábil de enganar o diagnóstico. Eu me lembro que eu assisti uma palestra uma vez de uma americana, que ela também teve o diagnóstico 8 anos depois do irmão dela, e ela pontuou tipo 0 no teste de autismo, né, nas escalas, menos autista possível. E ela não tinha entendido nada, mas ela sabia como agir. Eu sorri nesse momento, eu faço de tal forma, pela camuflagem. Então, no final, eles falam assim: você conseguiu o diagnóstico, você é realmente autista, e a gente avaliou no todo que você é, mas não por causa do teste, mas apesar dele. Porque ela já tinha essa. Ela conseguia fazer esse. Eu acho que como se fosse um espelhamento, né? Você vê que a É, pessoa tá sorrindo, então é você. como ser uma atriz, porque Talvez. a gente acha que ser atriz é mentir, mas não é. Ser atriz, o mascarar, a origem da palavra mascarar é tornar-se alguma coisa. Então você vai observando, vai copiando, ah, deu certo. Sigo com isso, deu errado, eu vou aprendendo. E a gente vai refinando isso à medida que a gente vai. Minha mãe também tem altas habilidades, então para ela esse é um processo muito natural. Para mim também, em algum grau. Não tanto Uhum. quanto dela, porque eu não tenho tantas altas habilidades. Eu tenho altas habilidades verbais, mas o meu QI de execução ele é mais na média, assim. Sim, e essa questão das altas habilidades, antes a gente tinha muito assim, ai, superdotado, É. que era uma coisa assim, um gênio, né? E hoje a gente já, me corrija se eu estiver errada, mas assim, hoje a gente vê as altas habilidades muito dividida entre segmentos, né? Então, às vezes você pode ter altas Sim, habilidades, igual você falou, na comunicação, sim. mas às vezes é na área da arte Na minha, e tudo. Pode falar. não, é que na minha mãe isso aparece muito na parte da inovação. Por exemplo, coisas que depois todo mundo que vira moda, ela já percebeu muito antes. Eu, Minha mãe é eu assim, vejo sabia? isso. Ai, que interessante. Elas realmente são muito parecidas. Mas a minha mãe, ela. Eu acho que isso tudo que você está falando resume bem uma frase que a minha mãe usou quando ela recebeu o diagnóstico de altas habilidades, que foi depois do de autismo, né, que envolve testes e tudo mais. Ela falou assim: se eu tenho altas habilidades, coitado de quem não tem. Tipo assim, se pra ela que Porque ela tem já achava, porque é tinha difícil. aquela mística, né? Até. Era um estereótipo muito grande, que era um gênio, pessoa muito fora do comum. E na realidade, assim como a gente trama com mais autistas, as altas habilidades têm muitas pessoas, só que elas também precisam de suporte. Porque todo mundo que foge do modelo que enquadra assim, na sociedade precisa de um suporte, seja na escola ou no trabalho. E não necessariamente é uma coisa positiva. Porque não vem uma coisa, não é igual, não é todo mundo que é autista que tem altas É, habilidades, nem todo mundo que tem altas habilidades é autista. Mas a pessoa que tem altas habilidades, ela vai ter dificuldades, e muitas vezes pessoas que têm altas habilidades acabam não tendo nem sucesso na vida. até Acho que pela trabalhando aquém cobrança. da capacidade. No caso da minha mãe, prejudicou muito a área social dela, porque as pessoas não, ela complexifica tudo. Tudo tem várias. Pode ser uma coisa banal, a coisa mais trivial do dia a dia. Sei lá, mamãe, peguei esse guardanapo, começa a pensar sobre aquilo, fazer metáforas, analogias, a produção do guardanapo. Eu só queria entregar um guardanapo para ela, sabe? Só que as pessoas não conseguem acompanhar. Então ela ficou muito em alguns ambientes, principalmente profissionais, mas também de grupos de amizade, né, que acaba tendo muita relação, pelo menos com a gente que é autista, com o profissional, porque a gente não costuma, em alguns casos, sair para, sei lá, festa e tudo. E Socializar minha mãe nessas tem bem partes esse assim. perfil. Eu já gosto mais, mas a minha mãe não gosta tanto. E ela ficou com um ar de pedante assim, para as pessoas, como se ela fosse alguém que sabe tudo e quer mandar. As pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio dela e acaba que ela se torna mais impaciente com as pessoas também se tornam mais impacientes com ela. Falta uma compreensão, né, da É. situação em si. Inclusive, ela está solteira até hoje, a psicóloga disse por causa disso. Assim, ela foi casada com meu pai, são amigos até hoje. Meu pai também é muito inteligente, talvez tenha altas habilidades também, mas assim, ela está
ela não, as pessoas não simplesmente não acompanham. E ela é demissexual também, né? Então ela não se atrai pelo senso comum do que as pessoas realmente No costume, buscam. né, ali É, no no caso geral. seria atração física, não. A minha mãe tá atrai por papo cabeça. Essa pessoa, assim, nos padrões que ela gosta, mais feia do mundo, mas Inteligentíssima. se tem uma troca intelectual, ela valoriza. Isso é interessante, né? Porque tantas coisas pequenas que impactam na nossa vida. Pequenas, assim, relativamente pequenas, né? Às vezes a gente não dá tanta importância, mas impactam na vida de uma forma grande, né? Igual você falou. Até a questão dos relacionamentos dela, até amoroso, Sim, tudo. tá em tudo. Você vê hoje, assim, você falou que você estuda muito essa questão do autismo nas mulheres, Uhum. né? E você vê que existe maiores desafios, ou não que sejam maiores, mas assim, as principais diferenças, assim, ou não tem? Tem, na verdade, se você for olhar, critérios diagnósticos são os mesmos. Mas no caso da mulher, a manifestação do autismo costuma ser diferente, tanto por aspectos da estrutura do cérebro, não que tenha um cérebro masculino ou feminino, mas tem padrões que são mais facilmente identificados em um ou outro. Então, geralmente as mulheres são mais atentas às outras pessoas, têm mais empatia emocional, isso é uma questão do cérebro. Mas tem também a questão cultural, que faz, por exemplo, que a gente seja mais tolhida quando a gente é inadequada. Os grupos de meninas têm mais brincadeiras simbólicas, como bonecas, tem mais amigas que corrigem interações inadequadas, então elas vão aprendendo mais facilmente a pegar esse repertório. Então, mesmo os critérios diagnósticos sendo os mesmos, a manifestação das dificuldades da comunicação social, principalmente, costuma ser mais sutil. Outra coisa que observa-se é que as mulheres geralmente têm mais sensibilidade sensorial, audição, por exemplo, ouvir ruídos, e também os hiperfocos são hiperfocos no sentido de terem interesses intensos, mas não tem a mesma. Por exemplo, quando se fala em autismo, tem aquele estereótipo: ah, gosta de dinossauro, gosta de trem. Os interesses das mulheres geralmente são por, sei lá, Disney, como eu tinha, que são comuns, se você for olhar, são interesses comuns, mas com um foco Não algo tão muito maior. específico ali, né? Eu já Exatamente. vi autistas, homens que têm, ai, tubarão. E aí quer Coisas ver tudo fora sobre do dia a tubarão. dia, mas no da mulher costuma ser no dia a dia de qualquer Aham. menina. Entendi. E hoje, assim, por exemplo, você vê que existe um diagnóstico mais tardio na mulher? Se existe esse diagnóstico, né? Porque muitas vezes ela nem Passa. alcança. Minha avó, ela não foi exatamente diagnosticada, porque na verdade ela não quis o laudo, mas ela tem profissionais que falam que ela é autista, 80, assim, que ela tem grandes possibilidades, porque a gente não conhece a infância dela, não dá para ter uma certeza assim, mas Uhum. 99% de chance, e para mim 100. Ela é autista, então ela nunca teve o diagnóstico. Ela hoje está numa posição de aposentada, ela tem uma condição boa, então ela está melhor nesse sentido de que ela não precisa desse suporte mais. Ela está usufruindo do que ela conquistou, mas foi a duras penas. Foi uma mulher que começou que separou nos anos 60, porque ela também era de vanguarda. Então, assim, Nossa. ela começou sem qualificação profissional, começou como empregada doméstica até professora, procuradora. Enfim, ela foi Uau. galgando espaços. Mas sempre teve muita dificuldade imagina uma pessoa que tem essa luta para criar 3 filhos e estudar e trabalhar desse jeito, mas tinha dificuldade com prazo, porque tinha disfunção executiva muito grande, por exemplo. E você acha assim, por que é tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Sobre a neurodiversidade. Você enxerga que, num contexto geral, as pessoas ainda estão muito desinformadas, assim, não por maldade mesmo, por desinformação, talvez na própria mídia, na literatura, no nosso dia a dia, porque eu acho que por muitos anos a gente. Você até comentou isso comigo, que a gente. Você fala, se eu conhecia, eu não sabia. Então, assim, se eu convivi com algum autista na minha infância, eu não sei. Porque eu não sabia, não sei se os pais sabiam e não falavam, ou se não sabia mesmo, né? Eu acho que hoje a gente teve uma evolução nesse sentido de entender e buscar, mas ainda, talvez ainda tenha um caminho longo pela frente, sabe? É, em que pé você acha que está, assim? Eu acho que a informação é de fato a chave. Como jornalista, eu acredito muito nessa função social do jornalismo
aliada às práticas modernas, claro, de produção de conteúdo, mas eu acredito muito nessa função social do jornalismo, porque mais informação é menos preconceito, é mais possibilidade de convidar as pessoas a refletirem e verem que existem outras possibilidades. Elas podem concordar, elas podem discordar, mas há outras possibilidades de entender e compreender o autismo e o que deve ser feito para as pessoas autistas. Além disso, dessa questão da informação, eu queria citar, eu acho que melhorou muito assim, o conhecimento das pessoas. Ainda temos o que avançar, mas eu estou muito feliz que a gente está caminhando. Esse momento aqui é histórico, a história sendo escrita. Então, esse é o primeiro evento que eu vejo sendo pensado desse porte, né? Sendo pensado por e para autistas. E, nesse sentido, eu vou usar uma frase da Judith Singer, que né, ela cunhou o termo neurodiversidade nos anos 90, e ela fala que o valor do ativismo autista está em implementar uma política de neurodiversidade, ou seja, mostrar para todas as pessoas, não só os autistas, que não há um padrão como você sente, como você ouve, como você percebe os fenômenos, que todos somos diferentes e que alguns sofrem uma opressão porque a sua diferença os enquadra em uma determinada categoria. Mas que, no fundo, a gente deve ser olhado, o diagnóstico é um norte importante, mas a gente deve ser olhado cada um em suas especificidades e pensando no coletivo. Então, conhecer mais de autismo é bom para todo mundo, não é só para a pessoa autista, não. Com certeza. E essa visão, eu cheguei até a conversar hoje sobre isso aqui, de que além do autismo, existe uma pessoa ali. Sim. E não colocar de uma maneira... Eu acho que quando você como eu vou dizer, você objetifica a pessoa, você desumaniza a pessoa, e aí as pessoas, é autista, e aí tem essas características. Ou então, você é autista, mas você não parece autista. Ainda tem muito disso. E é muito importante ter essa ocupação, sabe? Que o autista ocupe, quem tem síndrome de Down, não só o autismo, lógico, né? Quem tem qualquer deficiência, ou intelectual, ou física, ou algum transtorno, enfim, que ocupe os lugares e que não exista essa vergonha de dizer, não, eu sou autista, por exemplo. Por isso que o orgulho autista é tão importante, né? Sim, e porque as pessoas precisam saber que estão aqui, sabe? Sim. Que tem, e que eu fiquei assim super feliz. Nós não estamos num outro mundo como já se pensou, né? Sim, e não assim, criar um ambiente específico onde só tem autista, que só lidem com autista. Isso não funciona, historicamente nunca funcionou. Isso seria realmente um grande retrocesso, porque todo mundo se beneficia dessa escola. Bom, primeiro que a lei já é muito clara, a escola regular é para todo mundo. Autista vai ser exceção por quê? É pessoas, gente. A gente tem que humanizar esse olhar. É muito importante, que às vezes pelos estereótipos da pesquisa feita por pessoas que nem sequer convivem com autistas, foram enraizados socialmente. A gente tem que humanizar o nosso olhar sobre o autismo de fato. Com certeza. E o autista ele precisa ser preparado para a vida além da infância. Sim, a maior fase da vida de uma pessoa... Isso me causa até um leve desespero, porque assim, a vida adulta tem demandas que são menos suporte e demandas mais complexas, talvez, do que na infância. Talvez não, com certeza. E essa pessoa, ela precisa E tem poucos profissionais assim que conseguem acolher essa demanda, e os que têm ainda estão tentando, o que é ótimo, porque a gente faz a inclusão mesmo, é um processo, é uma construção diária, né? Você acha que o que seria necessário de mudança e de ações que seriam importantes ter voltadas para o autismo adulto? Porque eu acho que a gente já tem, óbvio, pode melhorar, sim. Mas assim, já tem um olhar um pouquinho mais voltado para a primeira infância ali, para criança até uns 12, 13 anos ali. Mas ali, na adolescência, na vida adulta, no mercado de trabalho, até nos idosos, né? A gente não vê se falar tanto, e eu não sei que medidas poderiam ser feitas nesse sentido, sabe? Para conscientizar, para a gente, até para preparação para o mercado de trabalho, a faculdade, tudo isso assim que envolve a vida adulta, né? Sim. Respondendo à sua pergunta de uma maneira bem objetiva, claro que eu vou explicar depois, mas valorizando mais as ciências humanas. Por quê?
porque a gente tem uma visão muito medicista ainda, e o autismo é que é a pessoa, na verdade. O autismo está lá interagindo com todas as características da pessoa. Então, não é só uma questão médica, também, mas não é só. E quando a gente pesquisa, valoriza as ciências humanas, a gente consegue mudar, ter pesquisas mais humanizadas, claro, sobre isso, que vão para o funcionamento das dinâmicas sociais, mudando, então, pouco a pouco, esses afetos que se trocam na relação do autismo. Afetos no sentido de experiências, não necessariamente sentimentos e emoções, de encontros, né? Como diria o Spinoza. Então, esse essa mudança, eu creio que ela vem muito do olhar de novas pesquisas com protagonismo autista também, que valorizem essa mudança da mentalidade para a gente se despir de alguns preconceitos e alguns estigmas muito enraizados e olhar para os autistas buscando assim mais acessibilidade, por exemplo, no ambiente universitário, que ainda é um ambiente muito pouco acessível para pessoas como eu. A sua experiência na universidade, como foi, assim? 90% foi maravilhosa. Mas foi isso que eu falei, um desafio, uma construção. Eu até falo que a lei abre a porta, o afeto, no sentido de ser afetado, convida a entrar, mas é o amor que permite permanecer. Não esse amor piegas, mas o amor de vou atrás do que eu não tenho, da informação que eu não tenho, da capacitação. Então, eu tenho uma experiência muito positiva em geral. O único lugar que eu não tive acessibilidade foi um lugar que era um grupo de pesquisa para pessoas com deficiência, e eu não fui aceita porque eles já tinham uma ideia do que seria inclusão, e quando não deu certo isso comigo, eles questionaram e falaram que eu não queria ser salva. E eu Nossa, achei bem, foi bem pesado. Então foi eu muito tive que pesado. sair desse lugar, mas foi bom, porque eu, como diria um ex-professor meu, eu transformei a queda em passos de dança. E falam assim que o autista está sempre como se fosse uma coisa aquém, mas na verdade, em alguns pontos pode ser sim, mas em alguns pontos ele pode estar além do que uma pessoa típica pode oferecer em algumas áreas. Sem desmerecer um artigo de TCC, mas eu fiz um livro, porque um professor teve essa visão de me convidar para isso. Sim. Então isso é muito E, importante. você já tem mais de um livro, né? Você falou que são São 11 no 11, né? total. E assim, eu não sei como foi a sua experiência. Assim, você fez o primeiro, e aí você viu assim, falou, cara, eu sou capaz? Ou você nunca teve dúvida Eu disso? era muito comprometida no sentido assim, quando eu era criança, eu era muito evidente o meu autismo, assim. Só que eu, então eu não me permitia sonhar em ser uma escritora, mas eu sempre guardei isso em mim. Quando eu lancei o primeiro livro, minha mãe falou assim, ela estava, né, muito ansiosa, eu estava muito ansiosa, ela falou, vou escrever um livro. Eu escrevi, realmente a gente publicou, e a primeira tiragem esgotou em 2 dias. Então, Uau! esse êxito me levou a publicar um segundo, que eu já tinha escrito, mas achei que nunca ia publicar, e assim foi. E o que me motiva é justamente isso de inspirar as pessoas a refletirem. Eu não quero impor uma visão de mundo, mas eu quero convidar a perceber outras visões. Hoje você enxerga que as maiores dificuldades que o autista tem na sociedade é mais em questão de estrutura da sociedade mesmo, ou das pessoas, da visão das pessoas, ou algo mais íntimo, individual, sabe? Do próprio indivíduo, tipo A, você ou eu. a maior dificuldade, a meu ver, está numa coisa que até em outro aspecto, a Judith Butler vai falar, que é uma pesquisadora, mas que está na linguística. A linguagem, por exemplo, à medida que a gente vai falando algo que já existe, a gente vai reforçando aquilo e vai fomentando aquilo. Então, essa opressão, historicamente, sempre aconteceu de segregação, de exclusão mesmo, e as pessoas. E ela é estrutural e estruturante, portanto. Eu penso que está muito mais ao mesmo tempo, a gente sabe que as sociedades são feitas por pessoas. Então, não só os autistas, mas também a gente tem que pensar na nossa mentalidade. O autismo pode ser uma tragédia? Pode, se a gente não souber lidar bem com ele. Mas se a gente busca essa acessibilidade, inclusive atitudinal, a vida de ninguém merece e nem precisa ser uma tragédia. E você acha o que seria necessário fazer para que isso não aconteça, que não seja uma tragédia? O que precisa.
quais medidas que podem ser tomadas que você acha que seria importante? Por exemplo, igual esse evento de hoje, né? Desses dias, na verdade, não só hoje, que está trazendo luz a várias informações e dando voz, né, a vários autistas e pessoas que se dedicam a vida a estudar sobre, e pais e mães e tudo. Eu acho que é muito importante ter isso, mas assim, além disso, assim. Esse evento é um exemplo muito bom do caminho que a gente deve seguir, que é ouvir os autistas, as pessoas que convivem, todas as pessoas, mas em seus diferentes lugares de fala, seja médicos, mas assim, não de ingerência na área do outro. Mas de ouvir mesmo e chegar numa... Porque assim, o verdadeiro caminho do meio não está em você ficar em cima do muro, mas é você pegar o melhor desse extremo, o melhor desse, e a partir daí você constrói uma visão, um denominador comum. Então, eu acredito que a gente precisa de mais informação, sim. Acho que a informação tem um poder muito grande nisso, pesquisas e reflexão sobre isso. Porque se uma experiência não é uma ciência para muitas pessoas, mas imagina, o dado puro também não diz nada. Então, a gente precisa das duas coisas alinhadas. Alinhados, exatamente. E hoje a gente está num caminho mais próximo disso do que Sim, já esteve, né? sim, eu sou muito otimista e muito esperançosa. Eu também, nossa, isso aqui para mim, esse evento está sendo tão incrível, Sim, porque me dá uma esperança, sabe? De ver, e não só do evento em si, mas assim, de ver vários autistas tão bem sucedidos na vida e com um sim. propósito de vida e ocupando cargos importantes e É, na área que eles querem, sabe? Igual eu te falei, eu tenho meu irmão. E uma das coisas que eu sempre tive muito receio, assim, e quando eu vejo ele, eu fico assim, com medo dele não conquistar as coisas, sabe? Dele não ser eu tinha muito esse independente, medo. sabe? Eu quero que ele conquiste tudo que E ele na quiser, verdade, sabe? a gente não pode conquistar tudo do mundo, porque ninguém consegue, tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas Sim, o que a gente se propõe, todo autista, eu acredito, pode conquistar. Mas é claro que isso vai variar o que cada pessoa almeja também na vida. Mas no caso da minha mãe, por exemplo, ela foi radialista por vários anos, mas antes disso ela foi assessora-chefe e ela liderava equipes muito grandes e ela era uma excelente chefe. Ou seja, uma excelente líder, né? Porque ela tinha essa habilidade. Isso que eu falei muito da minha mãe, por ter altas habilidades, ter uma visão de vanguarda em muitas coisas. Ela implementava coisas que hoje estão sendo discutidas. Então, dependendo do perfil, a gente pode chegar a qualquer lugar. Nem o céu é o limite. E uma frase que eu gosto muito é: não sabia que era impossível, foi lá e fez. é isso. E as limitações que são impostas, é exatamente essa frase, não sabendo, né? É, Que quando ninguém te limita, quando ninguém coloca ali para você, olha, você pode ir até aqui, você simplesmente vai. Você sim. simplesmente vai. E que isso define a minha vida. Eu tinha esse prognóstico de ser dependente o resto da vida, morar no anexo com a minha mãe, e agora já casei, já separei, já fiz essa trajetória profissional que eu tenho muito orgulho. Então é bem isso. E por que eu nunca acreditei nem a minha mãe nesses prognósticos? Não é porque a gente é arrogante, mas é porque, como que eu vou falar do futuro do presente? Eu posso ter indícios, mas eu não posso ter certeza. A única pessoa que diz onde a pessoa pode chegar é ela mesma. Só para Obrigada. finalizar, Tá bom. diversidade para você é Humanidades. perfeito.